O Brasil é conhecido no mundo inteiro como o país que tem mais celulares do que habitantes. São 225 milhões de celulares para 209,5 milhões de pessoas. Ora, essa situação nos coloca como um dos centros da guerra comercial que os Estados Unidos movem contra a China. E agora é o embaixador americano no Brasil que veio nos fazer ameaças. Olha o que ele falou no Globo. Embaixador dos Estados Unidos alerta que se Brasil permitir chinesa Huawei no 5G, enfrentará consequências. A gente sabe que essas ameaças todas, elas refletem mais um desconforto dos Estados Unidos, o mesmo desespero para aquela situação em que se encontra a potência do Norte. Eles estão atrasados em relação a essa tecnologia e por isso patrocinam os trabalhos, os serviços das empresas europeias Ericsson, Nokia e da sul-coreana Samsung. Só que a Huawei está há algum tempo no Brasil e fornece grande parte dos equipamentos de rede. Mas vamos inicialmente examinar essa entrevista que o embaixador americano deu para o Globo, o jornal da família Marinho. Ele diz aqui que o embaixador Todd Shepman disse que haverá consequências para o Brasil caso o país permita que a gigante chinesa de tecnologia Huawei forneça equipamentos para a rede 5G, cujo leilão está previsto para junho de 2021. Isso significa o quê? Que os Estados Unidos vão enfrentar uma realidade de negócios aqui no Brasil. E, como a gente sabe, a institucionalidade ficou até muito forte diante de decisões do próprio governo. Qualquer que seja a decisão do governo Bolsonaro, pode cair através de uma decisão do Supremo ou do Congresso Nacional, como tem acontecido com muitas das medidas adotadas pelo atual governo. Mas o próprio Bolsonaro, que aqui aparece ao lado do presidente da Huawei, que há 8 meses lhe fez uma visita no Palácio do Planalto, ele também não quer se comprometer diretamente nessa briga e tenta evitar polêmica em torno do assunto. A Huawei é detentora da tecnologia, que está no centro da guerra comercial entre Estados Unidos e China. O interesse chinês nesse mercado preocupa os norte-americanos. O presidente afirmou que, durante a reunião, a companhia chinesa apenas falou sobre a presença no Brasil. Fez a proposta, né? Já está no Brasil, as facilidades, apenas ouvir. Estou sabendo que tem uma firma sul-coreana também, está em condições de operar 5G, né? A melhor oferta, vai levar para o lado do quê? Oferta, né? De conectividade. Então, no mínimo, a gente vai ter uma guerra judicial. No caso de o governo impor esta decisão em favor das empresas europeias e não da Huawei. Por quê? Porque, logicamente, as próprias telefônicas, as operadoras de celular, elas vão se sentir prejudicadas. Prejudicadas porque não só em função do atraso tecnológico que representam essas companhias europeias e a sul-coreana, como também pelos preços, que dizem ser 30% até 50% maior do que o oferecido pela Huawei na instalação da 5G no Brasil. Antes que a gente prossiga nesse raciocínio, vamos explicar melhor a natureza real dessa briga. Vejamos aqui o que diz o jornal É o País, da Espanha. Ele diz aqui nessa manchete que leilão da 5G no Brasil é novo capítulo da Guerra Fria do século XXI entre China e Estados Unidos. Lá pelas tantas, diz que no coração dessa concorrência estão a chinesa Huawei e companhias que não são americanas. Vejam só.
os Estados Unidos nem sequer estão competindo diretamente. Tal é o atraso tecnológico daquele país em relação, não é, a essa nova modalidade de celular. Mas que contam com a simpatia, em alguns casos, com a promessa de financiamento do governo Donald Trump. É o caso da sueca Ericsson e finlandesa Nokia e a sul-coreana Samsung. Elas, assim como a Huawei, são fornecedoras de equipamentos e serviços para companhias como Vivo, Claro, TIM, Oi e Algar. A disputa por uma nova banda de comunicação, no caso a 5G, no mercado tecnológico, tem as duas nações mais ricas do mundo, Estados Unidos e China, em posições de confronto. Em jogo, um mercado que pode atrair até 180 bilhões de reais em investimentos para o Brasil. Jornal é o país, não é nenhum jornal, nenhum blog sujo ou blog alternativo. É uma grande empresa, é uma grande multinacional do jornalismo e das notícias sediada na Espanha. Então ele diz aqui que sem 5G, Brasil vai sempre perder de 7-1. Velocidade da nova tecnologia é até 20 vezes maior do que aquela do 4G, que é a que utilizamos atualmente. Ela permitirá incrementos na telemedicina e o início do uso de carros não tripulados. E diz que essa velocidade não é grande apenas nos jogos de videogames. Tecnicamente, o 5G atua em 3 pontos fundamentais. Na velocidade, que é até 20 vezes maior do que a 4G. Na latência, que é a velocidade em que a informação é acessada no servidor e volta para o usuário. Na quantidade de aparelhos que podem se conectar em uma mesma rede. Pode chegar a até 1 milhão de equipamentos a cada quilômetro quadrado. Essa última funcionalidade acaba servindo para a internet das coisas, que é, por exemplo, ter uma geladeira que, programada, avisa que precisa ser reabastecida de alimentos. Que na prática podemos nos deparar com um incremento da telemedicina que trará a possibilidade de fazer cirurgias online por meio da robótica. A ampliação do uso de drones para fazer entrega de produtos, ação na segurança pública, monitoramento de estradas ou para a lida no campo, o uso de carros autônomos sem motoristas, assim como para fazer o download de filmes, jogos ou arquivos mais pesados de maneira célere. Por exemplo, um filme da Netflix que antes levava 2 minutos para ser baixado na rede 4G, será baixado em menos de 4 segundos. Uma playlist de 1 hora do Spotify que leva 20 segundos na atual tecnologia, levará menos de 1 segundo na nova. Tudo será instantâneo. Isso aí o Brasil precisa ter muito cuidado, porque do contrário vai ficar numa situação tão envolvidos nessa briga aqui no Brasil e vão certamente defender os seus interesses comerciais e não os interesses de soberania brasileira, porque os negociantes, como qualquer negociante, só quer saber de ganhar dinheiro. Então a gente vai ver como é que vai ser essa briga até junho de 2021, quando haverá o leilão para a escolha das firmas que vão auxiliar o Brasil na implementação da 5G.